Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 16. Paulo exortou Timóteo a se comportar bem em seu ofício, mostrando-lhes que honra Deus o havia promovido ao colocá-lo para governar sua casa. Mostrou-lhe também que o cargo em si era honroso, porque a igreja defende a verdade de Deus neste mundo, e que não há nada mais precioso ou mais a ser buscado do que conhecer a Deus e adorá-lo e servi-lo, e ter certeza de sua verdade, para que possamos assim obter a salvação. Tudo isso é guardado em segurança para nós, e assim o tesouro tão grande é confiado a nossos cuidados por meio da igreja, segundo as palavras de apóstolo Paulo. Esta verdade é digna de ser mais estimada do que realmente é. Que coisa oculta é esta, e que assunto maravilhoso, que Deus se manifestou em carne e se tornou homem. Não ultrapassa tanto a nossa compreensão, que quando somos informados disso, ficamos surpresos? No entanto, temos uma prova completa e suficiente de que Jesus Cristo, sendo feito homem e sujeito à morte, é também o verdadeiro Deus que fez o mundo e vive para sempre. Disto, seu poder celestial nos dá testemunho. Novamente temos outras provas, a saber, que ele foi pregado aos gentios que antes foram banidos do reino de Deus, e que a fé teve seu curso em todo o mundo, que naquele tempo estava encerrado entre os judeus, e da mesma forma Cristo Jesus foi elevado às alturas e entrou na glória, está sentado à direita de Deus Pai. Se os homens desprezarem essas coisas, sua ingratidão será condenada, pois os próprios anjos chegaram ao conhecimento daquilo que antes não conheciam. Pois agradou a Deus esconder deles os meios de nossa redenção, a fim de que sua bondade fosse ainda mais maravilhosa para todas as criaturas. Assim vemos o significado do apóstolo Paulo. Ele chama a igreja de Deus de guardiã de sua verdade. Ele também mostra que esta verdade é um tesouro que deve ser altamente estimado por nós. Por que isso? Marquemos o conteúdo do Evangelho. Deus se humilhou de tal maneira que tomou sobre si a nossa carne, para que nos tornemos seus irmãos. Quem é o Senhor da glória para que ele se humilhasse a ponto de se unir a nós e assumir a forma de servo, até mesmo para sofrer a maldição que nos era devida? O apóstolo Paulo compreende todas as coisas que Jesus Cristo recebeu em sua pessoa, a saber, que ele estava sujeito a todas as nossas enfermidades, exceto o pecado. É verdade que nele não há mácula, mas sim toda pureza e perfeição. No entanto, é assim que ele se tornou fraco como nós, para que pudesse ter compaixão e ajudar a nossa fraqueza. Como é apresentado na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 15. Aquele que não tinha pecado sofreu o castigo que nos era devido. Foi, por assim dizer, amaldiçoado por Deus Pai, quando ele ofereceu a si mesmo um sacrifício, para que através de seus meios pudéssemos ser abençoados, que sua graça que estava escondida de nós pudesse ser derramada sobre nós. Quando consideramos essas coisas, não temos ocasião de ficar surpreso? Consideramos o que é um ser Deus? Não podemos de forma alguma alcançar sua majestade, que contém todas as coisas em si, que até os anjos adoram. O que há em nós, se lançarmos nossos olhos sobre Deus e depois fizermos uma comparação? Felizmente, chegaremos perto desta altreza que supera os céus, não podendo ter algum conhecimento disso, pois não há nada de podridão em nós, nada além de pecado e morte. Então que venha o Deus vivo, a fonte da vida, a glória eterna e o poder infinito. E não apenas aproximar-se de nós e das nossas misérias, da nossa miséria e da nossa fragilidade, deste abismo sem fundo, de toda a iniquidade que há nos homens, deixe não apenas a majestade de Deus se aproximar disso, mas ele se juntou a ela e fez um com ela, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Deus e homem. Mas como Deus e homem, que diferença existe entre Deus e o homem? Sabemos que não há nada em nossa natureza além de miséria, nada além de um poço sem fundo de fedor e infecção. E ainda assim, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos a glória de Deus que é adorado pelos anjos, também a fraqueza do homem e que ele é Deus e homem. Não é isto uma coisa secreta e oculta, digna de ser exposta em palavras e igualmente suficiente para arrebatar nossos corações? Os próprios anjos nunca poderiam ter pensado nisso, como aqui observa o apóstolo Paulo, vendo que agradou ao Espírito Santo expor a bondade de Deus e mostrar-nos quão preciosa é a joia que devemos estimar. Tomemos cuidado de nossa parte para não sermos ingratos e tenhamos nossas mentes tão caladas que nós não provaremos isso se não pudermos entendê-lo completa e perfeitamente.
Basta-nos ter um pouco de conhecimento sobre este assunto. Cada um deve contentar-se com a luz que lhe é dada, considerando a fraqueza de nosso julgamento e aguardando o dia em que aquilo que agora vemos em parte nos será total e perfeitamente revelado. No entanto, devemos empregar nossas mentes e estudos dessa maneira, porque o apóstolo Paulo chama isso de mistério de fé, que Jesus Cristo, que é Deus eterno, se manifestou em carne. É como se ele dissesse: quando estivermos reunidos a Deus e fizermos um corpo com o Senhor Jesus Cristo, contemplaremos o fim para o qual fomos criados, a saber, para que possamos saber que Deus está unido e feito um conosco na pessoa de seu Filho. E assim, devemos concluir que nenhum homem pode ser cristão a menos que conheça este segredo que fala o apóstolo Paulo. Se examinássemos agora e perguntássemos a homens e mulheres se eles sabem o que significam essas palavras, que Deus se manifestou em carne, dificilmente 1 em cada 10 poderia dar uma resposta tão boa quanto a que seria esperada de uma criança. E ainda assim não precisamos nos maravilhar com isso, pois vemos quanta negligência e desprezo existe na maior parte da humanidade. Mostramos e ensinamos diariamente em nossos sermões que Deus assumiu nossa natureza, mas como os homens o ouvem, quem aqui se preocupa muito em ler as Escrituras? São muito poucos os que cuidam dessas coisas. Cada homem está ocupado com seus próprios negócios. Se houver um dia na semana reservado para a instrução religiosa, depois de terem passado 6 dias em seus próprios negócios, estarão aptos a passar o dia reservado para o culto, em brincadeiras e passatempos. Alguns vagam pelos campos, outros vão às tavernas para beber. Sem dúvida, há neste momento tantos no último lugar mencionado quanto os que estão aqui reunidos em nome de Deus. Portanto, quando vemos tanto evitando e fugindo desta doutrina, podemos nos maravilhar com o fato de haver tanta brutalidade que não conhecemos os rudimentos do cristianismo. Podemos considerar uma linguagem estranha quando os homens nos dizem que Deus se manifestou em carne. Mas esta frase não pode ser excluída do registro de Deus. Não temos fé se não sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo está unido a nós para que possamos nos tornar seus membros. Parece que Deus nos incitaria a pensar neste mistério, visto que estamos tão sonolentos. E vemos como o diabo incita essas velhas discussões para negar a humanidade de Jesus Cristo, sua divindade. E às vezes para confundir ambos, para que não possamos perceber duas naturezas distintas, ou então para nos fazer acreditar que ele não é o homem que cumpriu as promessas da lei, e consequentemente desceu da linhagem de Abraão e Davi. É realmente verdade que os erros e heresias que existiam na Igreja de Cristo no início são apresentados nesses dias? Observemos bem as palavras aqui usadas por apóstolo Paulo. Deus se manifestou em carne. Quando ele chama Jesus Cristo de Deus, ele admite esta natureza que ele tinha antes de o mundo ser criado. Verdade que existe apenas um Deus, mas nesta essência única devemos compreender o Pai, uma sabedoria que não pode ser separada dele, e uma virtude eterna que sempre esteve e sempre estará nele. Assim, Jesus Cristo era o verdadeiro Deus, como ele era a sabedoria de Deus antes da criação do mundo e antes da eternidade. Diz que ele se manifestou em carne. Pela palavra carne, Paulo nos dá a entender que ele era verdadeiro homem e assumiu sobre si a nossa natureza. Pela palavra manifesto, ele mostra que nele havia duas naturezas. Mas não devemos pensar que existe um Jesus Cristo que é Deus e outro Jesus Cristo que é homem, mas devemos conhecê-lo apenas como Deus e homem, distinguir as duas naturezas que estão nele para que possamos saber que o Filho de Deus é nosso irmão. Deus permite que as velhas heresias em que tempos passados perturbaram a igreja voltem a causar agitação em nossos dias para nos incitar à diligência. O diabo está prestes a destruir este artigo de nossa crença, sabendo que ele é o principal suporte da nossa salvação. Se não tivermos esse conhecimento de que fala Paulo, o que será de nós? Estamos todos no abismo da morte. Não há nada além de morte e condenação em nós, até que saibamos que Deus desceu para nos buscar e salvar. Até que sejamos assim apreendidos, seremos fracos e miseráveis. Portanto, o diabo fez tudo ao seu alcance para abolir esse conhecimento, para estragá-lo e misturá-lo com mentiras, para que pudesse reduzi-lo completamente a nada. Quando vemos tamanha majestade em Deus, como ousamos nos aproximar dele, visto que estamos cheios de miséria? E devemos recorrer a esta ligação entre a majestade de Deus e o estado da natureza dos homens justos. Façamos o que pudermos, nunca teremos qualquer esperança ou seremos capazes de nos apegar à generosidade e bondade a Deus para retornar a ele e invocá-lo.
até que conheçamos a majestade de Deus que é em Jesus Cristo, e da mesma forma a fraqueza da natureza do homem que ele recebeu de nós. Somos totalmente expulsos do reino dos céus, a porta está fechada para nós, de modo que não podemos entrar nela. O diabo concedeu toda a sua arte para perverter esta doutrina, vendo que nossa salvação está fundamentada nisso, e deveríamos, portanto, ser ainda mais confirmados e fortalecidos nisso, para que nunca sejamos abalados, mas permanecemos firmes na fé que está contida no Evangelho. E, em primeiro lugar, devemos observar o seguinte, que nunca saberemos que Jesus Cristo é nosso Salvador, até que saibamos que Ele era Deus desde a eternidade. Aquele que foi escrito sobre Ele por Jeremias, o profeta, precisa ser cumprido. Aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 24. E Paulo mostra que isso deve ser aplicado à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele protesta que não deu conta de qualquer doutrina ou conhecimento, apenas para conhecer Jesus Cristo. Novamente, como é possível termos nossas vidas nele, a menos que ele seja nosso Deus e sejamos mantidos e preservados por sua virtude? Como podemos colocar nossa confiança nele? Pois está escrito, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5. E novamente, como podemos ser preservados da morte, exceto pelo poder infinito de Deus? Mesmo que as Escrituras não deem testemunho da divindade de Jesus Cristo, é impossível para nós conhecê-lo como nosso Salvador, a menos que admitamos que ele possui toda a majestade de Deus, a menos que o reconheçamos como verdadeiro Deus, porque ele é a sabedoria do Pai pela qual o mundo foi feito, preservado e mantido em existência. Portanto, estejamos completamente decididos neste ponto, sempre que falarmos de Jesus Cristo, que devemos nossos pensamentos ao alto e adoremos esta majestade que ele teve desde a eternidade, esta essência infinita que ele desfrutou antes de se revestir de humanidade. Cristo se manifestou em carne, isto é, tornou-se homem semelhante a nós em todas as coisas, exceto o pecado. Quando ele diz exceto o pecado, ele quer dizer que nosso Senhor Jesus era sem culpa ou mancha. No entanto, apesar disso, ele se recusou a não levar nossos pecados. Ele tomou sobre si esse fardo, para que através de sua graça pudéssemos ser aliviados. Não podemos saber que Jesus Cristo é um mediador entre Deus e o homem, a menos que o vejamos como homem. Quando Paulo nos encoraja a invocar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, ele o chama expressamente de homem. Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Sobre esta consideração podemos em seu nome, por seus meios, chegar familiarmente a Deus, sabendo que somos seus irmãos e que ele é o Filho de Deus, visto que não há nada além de pecado na humanidade, devemos também encontrar justiça e vida em nossa carne. Portanto, se Cristo não se tornou verdadeiramente nosso irmão, se não se fez homem como nós, em que condição nos encontramos? Consideremos agora sua vida e paixão. É dito, mas agora na consumação dos séculos uma vez ele apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. E por que isso? Paulo nos mostra o motivo em Romanos 5,18. Assim como pela ofensa de um só julgamento veio sobre todos os homens a condenação, assim também pela justiça de um só, o dom gratuito veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Se não sabemos isto, que o pecado cometido em nossa natureza foi reparado na mesma natureza, em que situação estaremos? Sobre que fundamento podemos permanecer sobre nós? Portanto, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo não poderia nos beneficiar em nada, a menos que ele tivesse ser feito homem como nós. Novamente, se Jesus Cristo fosse apenas de Deus, poderíamos ter alguma certeza ou promessa em sua ressurreição, de que um dia ressuscitaríamos. É verdade que o Filho de Deus ressuscitou, quando ouvimos dizer que o Filho de Deus tomou sobre si um corpo semelhante ao nosso. Veio de linhagem de Davi, que ele ressuscitou e é elevado ao alto para a glória, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos feitos assentados juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, aqueles que tentaram reduzir a nada a natureza do homem na pessoa dos filhos de Deus serão os mais detestados, pois o diabo levantou nos tempos antigos alguns indivíduos que declararam que Jesus Cristo apareceu na forma de homem, mas não tinha a verdadeira natureza do homem, esforçando-se assim para abolir a misericórdia de Deus para conosco e destruir completamente a nossa fé. Outros imaginaram que ele trouxe consigo um corpo do céu, como se ele não participasse de nossa natureza,
e foi declarado que Jesus Cristo teve um corpo desde a eternidade, composto de 4 elementos, que a divindade estava naquele momento em uma forma visível e que sempre que os anjos apareciam e era o seu corpo. Que loucura fazer tal alquimia, moldar um corpo para o Filho de Deus. O que devemos fazer com aquela passagem que diz: Ele não tomou sobre si a nossa natureza dos anjos, mas tornou sobre si a semente de Abraão. Portanto, convinha que em todas as suas coisas fosse semelhante aos seus irmãos, para que pudesse ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas pertencentes a Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, versos 16 ao 17. E ele tomou sobre si a nossa carne e se tornou nosso irmão. Sim, que ele foi feito semelhante a nós, para que pudesse ter piedade de nós e ajudar em nossa enfermidade. Ele foi feito descendência de Davi, para que pudesse ser conhecido como o Redentor prometido, a quem os pais esperavam desde os tempos. Lembremos-nos de que está escrito: o Filho de Deus apareceu em carne, aquilo é, e ele se tornou muito homem e nos fez um com ele, para que agora possamos chamar Deus de nosso Pai. Por que isso? Porque somos do corpo de seu único Filho. Mas como somos de seu corpo? Porque ele teve o prazer de se unir a nós para que pudéssemos ser participantes de sua subsistência. Nisto vemos que não é uma especulação vã quando os homens nos dizem que Jesus Cristo se revestiu de nossa carne, se quisermos ter um verdadeiro conhecimento da fé. É impossível confiarmos nele corretamente, a menos que entendamos sua masculinidade. Devemos também conhecer sua majestade antes de podermos confiar nele para a salvação. Além disso, devemos saber que Jesus Cristo é Deus e homem e da mesma forma que ele é apenas uma pessoa. Aqui novamente o diabo tenta atiçar as brasas da discórdia, pervertendo ou disfarçando a doutrina que Paulo nos ensina. Pois houve hereges que se esforçaram para sustentar que a majestade e a divindade de Jesus Cristo, sua essência celestial, foram imediatamente transformadas em carne e humanidade. Assim alguns disseram, com muitas outras blasfêmias, que Jesus Cristo se fez homem. O que se seguirá a seguir? Deus deve renunciar à sua natureza e sua essência espiritual deve ser transformada em carne. Eles vão além e dizem que Jesus Cristo não é mais homem, mas sua carne se tornou Deus. Esses são alquimistas maravilhosos para criar tantas novas naturezas de Jesus Cristo. Assim, o diabo levantou tantos sonadores nos tempos antigos para perturbar e roubar a fé da igreja, que agora se renovam em nosso tempo. Portanto, marquemos bem o que Paulo nos ensina neste lugar, pois ele nos dá uma boa armadura para que possamos nos defender contra tais erros. E se quisermos contemplar Jesus Cristo em seu verdadeiro caráter, vejamos nele esta glória celestial, que ele teve desde a eternidade. Então cheguemos à sua masculinidade, que foi descrita até agora, para que possamos distinguir suas duas naturezas, isto é, necessário para nutrir a nossa fé. Se buscarmos a vida em Jesus Cristo, devemos compreender que ele tem toda a divindade nele, pois está escrito: pois em ti está o fundamento da vida, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, verso 9. Se quisermos ser mantidos contra o diabo e resistir às tentações de nossos irmãos, devemos saber, de nossos inimigos, devemos saber que Jesus Cristo é Deus. Resumindo, se colocarmos toda a nossa confiança nele, devemos saber que ele possui todo o poder, o que ele não poderia ter a menos que fosse Deus. Quem é aquele que tem todo o poder? Foi ele quem se tornou débil e fraco, filho da Virgem Maria, aquele que estava sujeito à morte, aquele que carregou nossos pecados. Ele é a fonte da vida. Temos 2 olhos em nossa cabeça, cada um desempenhando sua função. Mas quando olhamos firmemente para uma coisa, nossa visão, que é separada de si mesma, se une e se torna uma, e está totalmente ocupada em contemplar aquilo que está diante de nós. Mesmo assim, existem 2 naturezas diversas em Jesus Cristo. Existe algo no mundo diferente do que o corpo e a alma do homem? Sua alma é um espírito invisível que não pode ser visto nem tocado, que não tem nenhuma dessas paixões carnais. O corpo é uma massa corruptível sujeita à podridão, uma coisa visível que pode ser tocada. O corpo tem propriedades totalmente diferentes das almas. E assim perguntamos: o que é o homem? Uma criatura formada de corpo e alma. Se Deus usou tal obra em nós quando ele nos criou com 2 naturezas diversas, por que deveríamos achar estranho que ele tenha usado um milagre muito maior em Jesus Cristo? Paulo usa esta palavra, foi manifesto, para que possamos distinguir sua divindade de sua masculinidade, para que possamos recebê-lo como Deus manifestado na carne, aquele que é verdadeiramente Deus e ainda assim se tornou conosco. Portanto, somos filhos de Deus, sendo ele a nossa justificação.
somos libertos do fardo de nossos pecados. Visto que Ele nos purificou toda a nossa miséria, temos riquezas perfeitas nele. Em suma, visto que Ele se submeteu à morte, temos agora a certeza da vida. E o apóstolo Paulo acrescenta: Ele foi justificado no Espírito. A palavra justificado é frequentemente usada nas Escrituras para aprovado. Quando é dito que Ele foi justificado, não é que Ele se tornou justo, não é que Ele foi absolvido pelos homens como se Ele fosse seus juízes e Ele foi obrigado a prestar-lhe contas. Não existe tal coisa. Mas é quando lhe é dada a glória que Ele merece e confessamos que Ele é o que realmente é. E diz que o Evangelho é justificado quando os homens o recebem obedientemente e pela fé se submetem à doutrina que Deus ensina. Assim, neste lugar, diz que Jesus Cristo foi justificado em espírito. Não devemos contentar-nos em olhar para a presença corporal de Jesus Cristo, que era visível, mas devemos olhar mais alto. João diz que Deus se fez carne, ou a palavra de Deus, que é a mesma coisa. A palavra de Deus, que era Deus antes da criação do mundo, se fez carne, isto é, estava unida à nossa natureza, de modo que o Filho da Virgem Maria é Deus, sim, o Deus eterno. Seu poder infinito estava ali manifestado, o que é um testemunho seguro de que Ele é o verdadeiro Deus. Paulo diz: Jesus Cristo, nosso Senhor, foi feito da semente de Davi. Ele também acrescenta: Ele foi declarado Filho de Deus. Romanos 1. Não nos basta contemplá-lo com os nossos olhos naturais, pois neste caso não deveríamos subir mais alto do que o homem, mas quando vemos que por milagres e obras poderosas Ele se mostra como Filho de Deus, é um selo e uma prova de que ao humilhar-se Ele não fez. Deixe de lado sua majestade celestial. Portanto, podemos ir a Ele como nosso irmão e ao mesmo tempo adorá-lo como Deus eterno, por quem fomos feitos e por quem somos preservados. E se não fosse por isso, não poderíamos ter igreja. Se não fosse por isso, não poderíamos ter religião. Se não fosse por isso, não teríamos salvação. Seria melhor para nós sermos animais brutos, sem razão e entendimento, do que sermos destituídos deste conhecimento, a saber que Jesus veio e uniu sua divindade à nossa natureza, que era tão miserável. E Paulo declara que isso é um mistério, para que não cheguemos a isso com orgulho e arrogância, como fazem muitos que desejam ser considerados sábios. Isso fez com que surgissem muitas heresias, e de fato, o orgulho sempre foi a mãe das heresias. Quando ouvirmos esta palavra mistério, lembremos-nos de duas coisas. Primeiro, que aprendamos a manter-nos sob controle e a não nos gabarmos de que temos conhecimento e capacidade suficiente para compreender um assunto tão vasto. Em segundo lugar, aprendamos a subir além de nós mesmos e a reverenciar aquela majestade que ultrapassa nossa compreensão. E não devemos ficar preguiçosos nem sonolentos, mas pense nesta doutrina e esforce-se para se tornar uma instrução nela. Quando tivermos adquirido um pouco de conhecimento sobre isso, devemos nos esforçar para lucrar com isso todos os dias de nossa vida. E quando possuímos esse conhecimento de que o Filho de Deus está unido a nós, devemos lançar nossos olhos sobre aquilo que está tão altamente estabelecido nele, isto é, a virtude e o poder do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo não apenas apareceu como homem, mas tornou-se de fato que ele era o Deus Todo-Poderoso, pois toda a plenitude da divindade habitava nele. Se soubermos disso, poderemos muito bem perceber que não é sem motivo que o apóstolo Paulo diz: todos os tesouros da sabedoria estão escondidos em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nos apegarmos às promessas deste mediador, conheceremos a altura e a profundidade, o comprimento e a largura, sim, e tudo que for necessário para a nossa salvação, para que possamos manter a nossa fé nele como o único verdadeiro Deus, da mesma forma contemplá-lo como nosso irmão, que não apenas se aproximou de nós, mas se uniu a nós de tal maneira que se tornou a mesma substância. Se chegarmos a isso, saibamos que chegamos à perfeição da sabedoria, que de fala Paulo em outro lugar, para que possamos nos alegrar plenamente na bondade de Deus, pois lhe agradou iluminá-los com o brilho de seu evangelho e atrair-nos para seu reino celestial.